Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Veja Mais, eu sou o JP e o assunto de hoje é a possível e verdadeira história por detrás das cortinas. A história começa com o vazamento do livro russo, escrito através de uma investigação de agentes russos, cujo qual procuravam fenômenos e acontecimentos fora do normal, luzes do céu e tudo aquilo que poderia ser algo que não era humano. O livro foi encontrado por um rapaz chamado Dante Santoro, e ele conta a história de como esse livro veio parar nas mãos dele. Dante Santoro ele descreve o seguinte: em 2004 eu conheci um amigo ucraniano chamado Petro, que encontrei por acaso em um bar quando estava com os amigos juntos a beber. Conversamos e foi assim que a nossa amizade começou. Nos encontramos mais vezes e com o tempo começamos a fazer as coisas juntos até se tornarmos amigos inseparáveis. Em 2008 ele me ligou e perguntou se eu queria vir com ele em uma viagem de carro. Pedro queria ver seu pai numa cidade costeira em Portugal. Seu pai era um diplomata ucraniano há anos e quando se reformou decidiu viver em Portugal. Portanto fomos de viagem. Sempre quis conhecer Portugal mesmo e como amigos é claro que eu não ia deixar ele sozinho. Seu pai já estava meio velho e ele estava com saudades, pois haviam anos que os dois não se falavam, pois seu pai sempre estava ocupado servindo o país. Quando chegamos na casa de pai de Pedro, no meio de uma conversa ele nos pediu um favor, de ajudar a esvaziar as caixas do quarto. Começamos a ajudar o pai de Pedro e encontramos um total de 58 caixas cheias de livros velhos e documentos do tempo que ele era diplomata. Alguns documentos estavam em russo e parte deles até mesmo da época da União Soviética. Petro começou a ler e traduzir algum deles e percebemos que havia muitos documentos intrigantes e mesmo sobre os registros de Top Secret. Curiosos, antes mesmo de nos livrarmos das caixas, decidimos ver direito o que continha aqueles documentos. Já que todas aquelas caixas iam ser jogadas fora, decidimos alugar uma carreta e levar tudo para casa. Semana após semanas em casa, passamos os documentos a pente fino, traduzindo, catalogando por assunto, data e lugares. Foi então que dentro de uma dessas caixas encontramos um livro, ainda em estado de manuseio, com a data de 1951. O livro tem centenas de anotações sobre assuntos de OVNIs e espécies extraterrestres, páginas e pequenos documentos com imagens e ilustrações. Foi assim que soubemos sobre as visitas extraterrestres, quantos eram, onde aconteceram e quando. Esse livro era uma espécie de registro de agentes russos sobre espécies alienígenas, chamados de agentes MESH. De acordo com algumas imagens relatadas no livro, eram desenhos, porque os relatos acontecidos eram com as pessoas que não tinham imagem, então eles faziam meio que um retrato falado. O livro da raça extraterrestre foi editado pelo menos 21 vezes, sendo feita uma atualização das informações de todos os aspectos, desde novas raças extraterrestres a novos relatos e acontecimentos, fotos e retrato falado. Essa edição foi traduzida por Dante Santoro. Ao que sabemos, a primeira edição, desde que foi impressa, foi em 1946, ou princípio de 1947. Depois disso, houveram outras edições de todos os anos atualizando. As que temos aqui é de 1951. Após isso, não conseguimos mais novos relatos ou documentações. Mas sabemos que tem edições de todos os anos atualizadas conforme os relatos até 2011. Após isso, não ficamos sabendo de mais edições. Porém, provavelmente deve estar tendo essa continuidade. O caso do capitão Andrews. Em 1924, perto da cidade chamada Dnipropetrovsk, um agricultor que vivia perto da casa dele presenciou tudo e disse: ele disse que viu as meninas entrando na mata 2 horas antes do amanhecer. Curioso, seguiu para ver o que estava acontecendo. Depois de andar um tempo, contou ter visto luzes brancas e vermelhas piscando no meio da neblina, meio distante. Aproximou-se e viu que as meninas entraram numa espécie de avião brilhante e redondo que flutuava.
e também contou ter visto 5 criaturinhas pequenas de altura de uma criança, mas com a cara muito mais velha. Depois esse avião redondo voou para o céu até que não conseguisse ver mais. Espécie Augruk. Tempo de vida média é de 230 anos. Eles são descendentes de uma outra raça chamada reptilianos. Eles vêm da constelação do Escultor, são especialistas em construções de naves e aparelhos. Estão indo nos planetas sempre em busca de nova matéria-prima. Pode mudar de sua aparência se parecer com outras espécies, mas não totalmente, sempre ficam alguns traços da sua espécie. Espécie Kili-Torcuti. Tempo de vida é de mais de 300 anos. Altura máxima até 2 metros, então é muito semelhante com os humanos aí, né? A altura. Eles podem mudar de forma, porém seus olhos ficam sempre por inteiro preto, né? Então eles mudam de forma, parece igualzinho a gente, mas o olho não dá para mudar, ok? Eles vêm da constelação Vela e abduzem humanos para a mistura de sua espécie, ok? Essa raça ela não é considerada perigosa. Espécie Pleiadianos. É uma espécie igual a nossa, porém a maioria são loiros e dos olhos claros. Eles podem viver até 200 anos. E sua altura pode chegar até 2,5 metros. Sua raça é originária dos sistemas solares junto a Pleiades, mais precisamente do planeta Ira, perto da estrela Taygeta. São conhecidos pelas transcomunicações e energizações. Cultivam fortemente os sentimentos, desde corporais a espirituais. Seu maior cultivo é os sentimentos e o sexo e as emoções sensuais. Sempre estão mandando mensagem para cá como amigo de maneira curadora, com sons curadores que vêm juntos com as mensagens. Suas naves são conhecidas como Bian-ships, objetos voadores com bastantes feixes de luz. E também fazer transcomunicações. Sua espécie é conhecida por crescimento espiritual. A espécie Ramai. Coexistiram conosco na civilização maia, ajudando a evolução desses povos com seus conhecimentos. É uma raça pacífica e cientista também. Ensinaram os mais diversos conhecimentos, como uma delas sendo astronomia e tempo. Após evoluírem de maneira que não poderia mais coexistir entre os povos maias, deixaram os maias. Essa raça continua observando, porém pretende se apresentar um dia quando eles considerarem que seus conhecimentos podem ser usados para o bem entre nós. Eles vêm de Capela, uma constelação auriga, também conhecida como Cocheiro. Seu propósito aqui era viver entre nós, porém sua evolução ela absorvia de maneira mais rápida, ou seja, eles tinham uma velocidade a mais para compreender, entender, aprender as coisas. Então eles evoluíam mais rápido do que nós. Não sei se era por causa do formato da cabeça. E muitas dessas evoluções não poderiam ser passadas para nós, porque a gente estava usando muitas evoluções para uns fins que não eram bons. Então foi aí que é um dos principais motivos de eles partirem, né? Eles vivem mais de 100 anos e pode ter até 2 metros de altura. Bom, então é isso aí, pessoal, estamos no final de mais um vídeo. Agradeço a presença de todos. Se inscreva para que possamos dar continuidade e melhoria ao nosso trabalho. Este vídeo tem continuidade e será feito em 5 partes. A segunda parte será, claro, a continuação das histórias das espécies. E logo em seguida vamos contar as histórias que se encaixam, contando sobre 3 assuntos extraordinários que você talvez não saiba, nas outras 3 partes, tá ok? Obrigado mais uma vez e grande abraço, fui!